Esse gráfico que você está vendo aí na tela faz parte do relatório da Organização Mundial de Saúde, mostrando uma projeção para a próxima década do número de acidentes fatais de trânsito, que hoje já é considerado uma situação de saúde. A Organização Mundial de Saúde aponta, na última vez que eu vi, como uma das 10 maiores causas de morte no mundo, com o objetivo de reduzir pela metade essas fatalidades no trânsito. As Nações Unidas criaram o que se chama de Década de Ação para a Segurança nas Estradas. Começou em 2011, vai até 2020. Na Física Marginal, a gente faz um projeto de acompanhamento dessa década. E alguns dos textos, algumas das questões, alguns dos vídeos, a gente participa ativamente das campanhas. Aqui no Brasil, que é um dos 10 países na lista de acidentes de trânsito no mundo. Para você ter ideia, a década de ação das Nações Unidas começou nos primeiros 5 anos da década, de 2011 até 2014, começou com os 10 países com o maior número de acidentes fatais em trânsito. É o chamado RS10, é o Road Safety 10 Countries. E o Brasil, infelizmente, está dentro desse ranking triste dos acidentes fatais de trânsito. Aqui no nosso país, a campanha chama-se Parada pela Vida. E apontados como das maiores causas de acidentes de trânsito, um deles é o excesso de velocidade, sobre o qual a gente vem falando aqui. E eu queria que você refletisse comigo uma coisa. Se é conhecido que eu não consigo parar um carro automaticamente, se é sabido que eu tenho um tempo de reação durante o qual o meu carro continua andando com a velocidade que ele estava, se além dessa situação que a física explica, nós temos a regulamentação do trânsito, temos sinalização e todas as travas, reguladores de velocidade, etc., nas estradas, não justifica causar um acidente por excesso de velocidade. E aí nós temos, aqui na tela, me acompanhe na tela, nós temos essa campanha que, como eu faço esse trabalho a partir da visão da física, é a campanha que mais me chamou a atenção. A campanha Não Foi Acidente. Você tem o site aí na tela, você pode acessar. Ela é uma campanha de iniciativa popular com a ideia de modificar a lei. O objetivo específico da campanha, o mote principal dela é com relação aos acidentes provocados por motoristas embriagados. O detalhe é que com a embriaguez, algumas travas morais caem e uma das coisas que o motorista embriagado faz é exceder a velocidade. Então acaba que tem um link aí da embriaguez com a situação física. E aí o que é que acontece? Se você dissesse que eu dirijo em alta velocidade e eu não sei, pode ser que eu pare, pode ser que eu não pare, pode ser que o carro pare instantaneamente, pode ser que a inércia não funcione, pode ser que o meu tempo de reação seja nulo, mas a gente sempre sabe o que vai acontecer. As leis da física estão aí para que a gente possa prever o que é que vai acontecer em termos de leis da natureza. Então, nesse sentido, é onde eu acho interessante a campanha e acho inteligente. Não é acidente. Não é acidente porque você assume o risco de matar, ok? Então, falando disso e falando de assumir o risco de matar e falando de você saber previamente o que é que vai acontecer baseado nas leis da física, eu queria propor uma outra situação para a gente analisar. Uma situação quando você utiliza as grandezas físicas e as relações entre elas para um ato consciente e um ato perverso. A gente começou o programa falando do descarrilamento do trem na Espanha. Quando eu vi a notícia e procurei obter informações, a primeira coisa que me chamou a atenção, óbvio, a física às margens da coisa. Então, o que nós comentamos aqui, da velocidade, do excesso de velocidade, da falta de ação centrípeta, o descarrilamento em si, o movimento que a gente viu da saída de traseira da locomotiva do trem. E aí, quando eu procurei informações e li muitas manchetes nacionais e internacionais para produzir o material do nosso programa, uma citação de um dos ministros, um secretário, não sei, na Espanha, responsável pela segurança. E aí ele dava uma declaração dizendo: já temos indícios de que não se trata de um ato terrorista. Aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei tão ligado na situação científica da coisa, na física que estava ali,
que não pensei na situação política que podia haver por trás. E a preocupação, ela está correta. Foi uma coisa que me chamou a atenção e me lembrou uma outra situação de um atentado conhecido de todos nós, uma situação também terrível e que rigorosamente baseado em física. A gente está falando de trânsito. E eu falei que a gente faz um trabalho às margens do trânsito. Então, uma das coisas que a gente faz na física marginal é a leitura do Código de Trânsito Brasileiro. E lá tem uma citação, uma das principais do Código, que diz: os maiores são responsáveis pelos menores e os motorizados são responsáveis pelos não motorizados. Vamos entender isso à luz da física. O que é o maior no trânsito? Então vamos pensar no trânsito rodoviário, seria uma Scania, daquelas que transporta carga. E aí depois disso você tem, sei lá, um micro-ônibus, você tem uma caminhoneta, você tem um carro pequeno de passeio, você tem uma moto, você tem uma bicicleta e você tem um pedestre. Numa ordem decrescente de maior para o menor, do grande para o pequeno. Fisicamente nós estamos falando de massa. O que tem mais massa é responsável pelo que tem menos massa. E o que significa o motorizado é responsável pelo não motorizado? Quem tem motor consegue andar mais rápido. Quem não tem motor não consegue imprimir tanta velocidade. Então, fisicamente falando, a leitura que a gente faz do código é que o mais veloz é responsável pelo mais lento. Juntando as duas grandezas físicas, massa e velocidade, o que nós temos é impulso. E quando nós falamos de impulso, nós falamos de quantidade de movimento. Quando nós falamos de impulso, quantidade de movimento, nós nos referimos aos choques. Choques na natureza, eles são inevitáveis. Quando um objeto cai, isso é um choque. Quando você bate palma, você está chocando uma mão contra a outra. Agora, a ideia de que quanto mais massa e mais velocidade, então mais quantidade de movimento, mais impulso e pior a energia de colisão, isso às vezes pode ser usado para o mal. E é o que eu gostaria que você relembrasse comigo no próximo vídeo. Acompanhe. O que nós temos aí é um vídeo desacelerado do que aconteceu em 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, naquele atentado às Torres Gêmeas, quando um avião foi arremessado contra as torres, um avião contra cada torre. Observe o que é que você tem ali. Onde é que está o ato terrorista? O ato terrorista significa você utilizar uma grande massa em alta velocidade. Do ponto de vista do terrorista, o que é que eles queriam? Eles queriam uma ação de grande impacto. Ou seja, vai derrubar um prédio gigantesco. Para isso é necessário uma energia muito grande. É necessário um impacto com muito impulso e muita quantidade de movimento. Então, para isso é preciso muita massa e muita velocidade. Por isso, utilizar um avião de transporte de passageiros como o que foi utilizado, como o que aconteceu naquele acidente. Isso aí é estritamente a utilização da física e das grandezas físicas no ato terrorista. Agora observe, nem sempre essas coisas são usadas para o mal. Observar as relações entre as grandezas físicas, graças a Deus, na grande maioria das vezes é utilizado para o bem. Um exemplo disso é o que eu vou te mostrar na próxima tela. Me acompanhe. Nas situações de trânsito, um dos elementos que é obrigatório para a segurança, principalmente falando em termos de Brasil, está começando a ter uma legislação mais rigorosa para isso, todos os carros passaram a ter airbag. O airbag é um item de segurança além dos já obrigatórios, por exemplo, o cinto de segurança. E é engraçado se a gente pensar que há anos atrás não era obrigatório o uso do cinto de segurança aqui no Brasil. Agora raciocina comigo. Se eu estou partindo do princípio que as leis da física, elas não funcionam às vezes, elas sempre funcionam. Então isso permite que a gente preveja o que vai acontecer. Então quando você breca o carro, intencional, ou quando acontece uma freada brusca, ou quando você tem um acidente e o carro é parado abruptamente, os objetos que estão soltos dentro do carro, eles vão continuar o seu movimento em linha reta. Isso é o que diz a inércia. Não existe uma chave, um botão de liga e desliga. Isso sempre vai ser assim. Então, se você tem uma criança que não é transportada adequadamente no carro, a criança menor de 11 anos vai no banco da frente, ou a criança vai no banco de trás, mas não usa cinto. Existe ainda uma subcultura do pessoal achar que quem está atrás não precisa usar o cinto.
Quem está atrás também tem a inércia. Tem gente que transporta o seu animal de estimação, cachorro principalmente, solto dentro do carro. Você está prestando um desserviço, tanto para você quanto para quem você está transportando. Pode ser seu animal, pode ser uma pessoa. É necessário o cinto de segurança. Entenda, o que pode não acontecer é um incidente. Mas se ele acontecer, a física sempre vai estar presente. As leis da física já prevêem, a inércia vai estar lá e tudo vai ser arremessado para frente. Então você pode até estar na frente, dirigindo, usando seu cinto direitinho, pelo motivo errado. Tem gente que não usa pela segurança, tem gente que usa porque pode ser que o guarda veja, pode ser que venha uma multa. Mas se o que está atrás não está devidamente amarrado, numa situação de acidente, numa colisão frontal, aquilo tudo passa por você. E às vezes a pessoa sofre um acidente até fatal, pode acontecer com o motorista, pode acontecer com o passageiro da frente, pelo que vem de movimento do que está lá atrás. Lembra que a tendência é permanecer em movimento retilíneo uniforme. E aí as imagens que você está acompanhando aqui na tela mostram exatamente o que? O airbag e a ação do airbag. E o que é que isso tem a ver com o que a gente estava falando de impulso e quantidade de movimento? Observe o seguinte, quando você fala que precisa parar um objeto, e aí no caso de um acidente, de um motorista ou de um passageiro que tem o airbag para sua proteção, você tem primeiro o acidente. Então o carro é freado bruscamente. Depois você tem a ação da inércia, o seu corpo continua sendo projetado para frente. E aí vem o impacto com o que estiver na frente. No caso do motorista, é a direção. O que é a intenção do airbag? O airbag é uma bolsa que infla, ela fica cheia de gás, portanto ela é macia, e quando você impacta o seu rosto, você está vendo aí na imagem, você passa muito tempo em contato com a bolsa até ser devolvido pela ação do chicote. Então, o que é a intenção do airbag? É também manipular as grandezas físicas envolvidas aí, mas para o bem, não como aconteceu lá no caso do atentado. O que é a ideia? Você tem a sua massa definida, então a tua massa não se altera no acidente. Você tem a tua velocidade inicial, que tende a permanecer constante no caso da freada. Então a quantidade de movimento na colisão, ela já está definida. Não tem como você mexer com isso. Mas veja bem, se você colide com um objeto sólido, então você tem um impacto num tempo muito curto. Bate o rosto no volante e volta. A intenção do airbag é que você passe muito tempo em contato com ele por causa da elasticidade. E quando você aumenta o tempo, você diminui a força atuante. E de tal maneira que o impulso não tem como ser modificado, mas você consegue diminuir a força de impacto. E eu queria que você acompanhasse aqui na tela. Me escuta, mas não tira o olho da tela. É exatamente o que aparece nesse gráfico aqui, ó. Um gráfico da força em função do tempo de impacto. É a força atuante entre os corpos que colidem em função do tempo de impacto. A área sob esse gráfico representa exatamente o valor do impulso. Essa área que eu vou destacar para você aqui. O detalhe é que se o impulso depende da quantidade de movimento, que depende da massa e depende da velocidade, então a massa é a sua, a velocidade é a sua no momento do choque e isso não muda. O que significa dizer que não tem como mudar a quantidade de movimento. Inclusive é uma coisa que as pessoas erram porque acham que o airbag vai fazer isso, diminuir o impulso. Não, o impulso é o mesmo. O que acontece é que como você aumenta o tempo de contato, para que a área seja a mesma, ou seja, para que o impulso seja o mesmo, isso diminui o valor da força máxima que vai atuar sobre você. Então, essa é a função do airbag. Lembrando que quando nós falamos do impulso quantidade de movimento, nós temos exatamente essa relação, ó, para a mesma massa e a mesma velocidade, então você tem um produto constante. Quando o produto das duas grandezas é constante, elas são inversamente proporcionais. Então, o uso do airbag faz com que aumente o tempo de contato no impacto com o seu rosto e, consequentemente, para que esse produto permaneça o mesmo, isso faz com que diminua a força de impacto. E é o que garante a segurança da gente a partir do uso do airbag. Como eu disse, nem sempre a física é utilizada para o mal. E aí preciso acrescentar também que
as grandezas físicas nos trazem emoção. É disso que a gente está falando a aula inteira. Às vezes emoções negativas, mas muitas vezes emoções positivas. É preciso lembrar que o nosso corpo, ele é um receptor de estímulos e reage a eles. A gente faz isso através da nossa percepção, do nosso instinto, do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência. Então, nesse sentido, é o que eu costumo dizer. Você sabe física, talvez não saiba que sabe, mas sabe. Porque nós somos o tempo inteiro estimulados pelas grandezas físicas. Um dos estímulos que se pode ter muito grande é com relação à velocidade. A velocidade traz euforia. Agora, não a velocidade irresponsável, mas muitas vezes a velocidade é, por exemplo, como acontece nos esportes. Queria que você acompanhasse aí comigo o próximo vídeo que mostra uma situação que muitos de nós acompanhamos, que quando Ayrton Senna estabeleceu na década de 80, em 1989, no Autódromo de Suzuka, o recorde naquela pista. E o Ayrton Senna, ídolo nacional, ídolo mundial, era um dos caras que mostravam a emoção que a velocidade pode dar. Acompanhe. Through the on-car camera, but both of them now absolutely at the limit. Their Honda engines made not very far away from here. That really is the fastest lap, 1 minute 43.9. And here we are in the cockpit. We're there to Senna now. We've got the readout for the speeds. Senna up the straight, dropping it down. Kilometres an hour as he kicks it down the fifth, right down to the gearbox of the slow hairpin. Whoops, locking the back wheels a little bit. You can hear them just grabbing as he let the clutch out. And this is really like qualifying laps now for Senna. Adjusting his visor there, he's pulled a couple of tenths more on Prost on that lap, but this is very much a head-to-head battle now between the two McLaren drivers. So, with the lengthening of the view through this, Prost is in view, in fact, for Senna in the distance when they get onto the straights, but it's a little bit lengthened, as it were, by the onboard camera. 3.7 seconds between race leader Prost on the half-distance lap 26 and the man you're riding with, world champion of 1988, Ayrton Senna. Both of them driving McLaren Hondas, and Senna now has got somebody that he is about to catch, unless it's Alain Prost, and I can't believe that 3.7 seconds comes down to that through the on-car camera. But both of them now absolutely at the limit. Their Honda engines made not very far away from here. That really is the fastest lap, 1 minute 43.9. Ora, no vídeo que a gente acabou de ver aí, para lembrar um pouquinho da emoção que era ver esse cidadão correndo, ele estabelece o recorde de velocidade no Autódromo de Suzuka, como eu disse anteriormente. Isso foi em 1989. Agora, eu queria encerrar o programa, já que a gente falou de tantas emoções, com uma coisa que eu particularmente achei emocionante e que, além de ser, óbvio, uma ação comercial, uma ação de marketing, mas tem o uso da física aí, não tinha como a gente deixar de se impressionar. É mais uma vez a física às margens de um evento humano, de um acontecimento, de uma realização. Na época dessa corrida, você viu aí, o Ayrton Senna corria pela McLaren. O motor que eles utilizavam era o Honda, um dos grandes motores da Honda, e foi uma grande parceria de muito sucesso naquela década. Era o motor MP45. Como uma maneira de anunciar o retorno dessa aliança entre a Honda e a McLaren, agora recentemente a Honda fez uma homenagem a essa volta do Ayrton Senna, a Honda que é japonesa. E olha só o que foi que eles fizeram. A ideia era reproduzir a volta mais rápida que o Ayrton Senna deu em 1989 no Autódromo de Suzuka. Agora, como é que foi essa reprodução? Eu não vou falar nada. Assiste ao vídeo e eu volto no final. Acompanhe.
Vai. Isso que você vai observando aí na imagem, os engenheiros espalharam por todo o autódromo, no circuito inteiro, caixas de som espalhadas e igualmente espaçadas, percorrendo a trajetória que o Ayrton Senna fez naquele dia, naquela volta, né, onde ele estabeleceu o recorde. O que é a ideia? É utilizar som e luz para reproduzir a volta da maneira como Ayrton Senna fez. Existe uma coisa chamada a telemetria da volta, onde os computadores acompanham o tempo inteiro a velocidade, o espaço, a aceleração, a marcha, a posição em que o carro anda. Então essa telemetria fica registrada. A partir desse registro da telemetria, eles fizeram funcionar novamente o motor Honda em uma situação controlada de boxe e aceleraram o motor de acordo com a telemetria da volta que o Ayrton Senna havia feito em 89. Gravaram o som do motor Honda, daí que o projeto se chama Sound of Honda, né? O som do Honda. E então esse som foi reproduzido pelos alto-falantes espalhados, como eu disse, por todo o trajeto do circuito, percorrendo exatamente a trajetória que ele fez. A gente consegue observar nas imagens, onde você tem exatamente o ponto mais de dentro da curva, o ponto mais de fora. E como se não bastasse, para incrementar a coisa ainda mais, eles colocaram pontos de luz que se deslocavam com a mesma velocidade com que o carro andou naquela época. Então você tem a imagem aí, um print screen daquele vídeo, mostrando exatamente a posição num determinado ponto da curva, onde você tinha os alto-falantes. E acompanhando esses alto-falantes, de acordo com a telemetria, como eu falei, e aqui a gente tem um registro histórico, exatamente isso que aparece aqui, ó, é o registro do instante onde ele obtém aquele recorde. Então é onde está escrito a volta de Ayrton Senna, AS, a melhor volta, best. Segundo essa telemetria, como eu te falei, você tem marcados aí a aceleração, a marcha, o deslocamento, a velocidade. Então eles utilizaram o som e a luz para reproduzir essa volta. O detalhe que eu queria chamar a atenção: quando você fala de som, e aí no caso de um Fórmula 1, todo mundo conhece o som, tem aquela história do que a gente tem, óbvio, o som aumentando de intensidade quando vai chegando perto do teu ouvido e diminuindo quando vai afastando. Mas também tem que entender a mudança aparente da frequência. O som vai mudando de agudo para grave, de acordo com o deslocamento. Então esse som característico é o que se chama de efeito Doppler. Então eu queria que você imaginasse que as pessoas que assistiram da arquibancada e vê que a coisa foi feita à noite para poder dar o efeito luminoso, e aí só obtinham a impressão luminosa e a percepção auditiva de como se o carro estivesse passando por ali. E a gente viu alguns rostos e a emoção que elas estavam sentindo assistindo aquilo. Você tem que lembrar que a pessoa que está parada perto do alto-falante, ou seja, naquela posição onde o carro passou, ela tinha a percepção desse efeito Doppler, a mudança do som à medida que aproxima e afasta. E os camaradas engenheiros japoneses tiveram que pensar em tudo isso, em cada ponto do autódromo, para prestar essa belíssima homenagem e muito bem merecida a um dos camaradas que era um bom representante da emoção que a velocidade pode trazer. Ok? Bom, esse é o final do nosso primeiro programa do Plantão da Física Marginal. Gostaria de agradecer a audiência das pessoas que participaram, as mensagens que enviaram. Após o programa, eu ainda vou estar presente no chat para bater um papo com vocês. Todo o material que foi fornecido aqui, você pode ter acesso na nossa página facebook.com/Física Marginal. Também pode entrar em contato comigo, professor Idelfrânio. Não posso fechar o programa sem agradecer ao meu amigo Gustavo Brígido, que com a sua estrutura e dentro do projeto Plantão do Enem, do qual nós fazemos parte, fez a realização desse programa, que eu espero que venha contribuir no aprendizado da física de vocês. Está cansado das aulas que você tem normalmente de física? Vem para a Física Marginal. Eu observo tudo direitinho e anoto nas margens para você. Ok? Até o próximo programa.